Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme tão pesado que eu nem posso dizer o nome inteiro. É o Ursinho Pooh 2. O filme já começa nos contando tudo o que aconteceu depois dos eventos do primeiro filme. Christopher Robin conseguiu sair ileso depois de todos os acontecidos. Só que tinha uma coisa que ele não esperava. As pessoas não acreditaram em sua história. A maioria delas, pelo menos. Um pequeno grupo de moradores de sua cidade acreditou no Christopher e tentaram resolver o problema com as próprias mãos. Juntos, eles procuraram através do Bosque dos 100 Acres durante dias e dias e noites, até que o inverno chegou, mas as criaturas se esconderam e o tempo foi passando. Sem mais nenhum outro lugar seguro, o Ursinho Pooh teve que voltar até seus antigos amigos, com os quais ele já não desejava mais ter que contar. Depois disso, vemos que o tempo foi se passando e Christopher conseguiu se formar na faculdade. Ele estava a caminho de se tornar um médico completamente, mas o pessoal de sua cidade ainda não confiava nele. Nenhum dos dois sabia disso, mas Christopher e o Ursinho Pooh estavam passando pela mesma situação. Os dois eram isolados de todos, só que mudanças estão prestes a acontecer. Vemos que 3 amigas estavam acampando em um trailer no meio da floresta, tentando se divertir com um tabuleiro Ouija. Abruptamente, todo o trailer começou a tremer. Alguma coisa está no teto. As jovens ficam extremamente assustadas e discutem para decidir quem vai lá fora ver o que está acontecendo. Mas antes mesmo de poderem decidir, um cano de metal atravessa as paredes do trailer e também o corpo de uma delas, mesmo que não pareça que atravessou. Essa já foi de Americanas e do lado de fora tem outras criaturas. Uma das jovens tenta escapar, mas uma dessas criaturas fecha a porta bem na mão dela. Depois, percebemos que era o Ursinho Pooh. Ele está virando o trailer e a terceira jovem conseguiu pular a janela e chegar até o seu carrinho, que por algum motivo não está ligando. Pooh, entretanto, ouviu suas tentativas e foi atrás dela. Enquanto isso, o trailer pegava fogo com aquela outra jovem ainda lá dentro. E para piorar a situação, a terceira jovem passou em cima de um negócio que furou os pneus de seu carrinho. Graças a isso, o Pooh conseguiu alcançá-la. O trailer explodiu e ele a removeu de dentro do carrinho. A jovem que estava dentro do trailer conseguiu escapar com vida e nadou pelo lago onde elas estavam. O próprio Ursinho Pooh então pegou a terceira jovem e começou a virar os membros do corpo dela em posições anatomicamente impossíveis normalmente. Depois, removeu o dom da vida de dentro dela com uma gigantesca armadilha de urso. Um dos amigos do Pooh também está ali e dizia para aquela jovem que acabou de escapar do incêndio que ela agora é uma abominação como eles. Ele então arrancou uma árvore do solo e também removeu o dom da vida dela. Afinal, sua cabeça foi desintegrada ao toque daquele tronco de árvore. Depois disso, vemos que hoje em dia Christopher Robin continua visitando uma psicóloga para tentar se lembrar do seu passado e descobrir quem foi a pessoa que levou seus amigos durante a infância, pois ele viu, só não se lembra do rosto do homem. Assim que saiu da sessão, sua amiga Lexi já esperava por ele para levá-lo para casa. Christopher não queria que ela fizesse isso, pois iria acabar sendo odiada como ele é odiado ali na cidade, mas a jovem diz que sempre acreditou nele e não vai deixar que isso a afete. A jovem então conseguiu levá-lo até sua casa e Christopher já chegou ficando triste, pois seu carro foi violado por alguns encrenqueiros que resolveram utilizar tinta permanente na pintura para ofender o Christopher, dizendo que ele é o tirador de vidas. Seu pai, entretanto, o consola, dizendo que acredita nele. Mais tarde, as autoridades chegaram ao local onde aconteceu aquilo com as 3 jovens e se comunicaram através dos rádios. Vemos que um certo homem estava escutando tudo. Em outro lugar ali no Bosque dos 100 Acres, diversos homens portando armadilhas e objetos letais estavam caçando pelos monstros que eliminaram seus filhos. Um deles logo se aproxima e vem alertar o Ursinho Pooh. Eles precisam fazer alguma coisa ou acabaram sendo eliminados por esses seres humanos. Eles nunca deveriam ter confiado no Christopher Robin. Os amigos então decidem que irão eliminar a todos. Um deles vai primeiro ao ataque contra os homens, mas se deu mal e acabou tendo sua cabeça removida por um disparo. Parece que os homens vão se dar bem, até que um deles é pego de surpresa pelo Pooh e os outros, ao escutar seu grito, vão tentar resgatá-lo, mas quando o encontram já era tarde demais. O Ursinho Pooh aparece, um dos homens efetua um disparo contra o outro sem querer, e o ursinho pega o que sobrou e faz aquele mesmo cano de metal passar por dentro de sua cabeça. Eles não tiveram chances, e depois o ursinho saiu dali com sua armadilha de urso. Na manhã seguinte, entretanto, vemos que um dos homens ainda estava vivo. Logo vemos Christopher Robin trabalhando no hospital, até que o diretor vem conversar com ele. Acontece que fizeram um filme contando
contando do que aconteceu no passado, e os moradores da região não estão gostando disso. Por causa disso, Christopher terá que ser demitido. Em casa, os pais do Christopher dizem que as pessoas hoje em dia só pensam nelas mesmas e não estão nem aí para os outros. Sua mãe então pede para que ele suba e fale com sua irmãzinha Ella, a chamando para almoçar junto com todos. No dia seguinte, Christopher foi mais uma vez visitar sua psicóloga, e durante essa sessão, pela primeira vez, Christopher se lembrou do começo de sua amizade com o Ursinho Pooh e como ela não era do jeito que ele imaginava. Na verdade, sempre foi tudo muito estranho. Christopher então se lembra de um período anterior a esse, do dia que ele participava de uma festa com diversos jovens, e enquanto eles brincavam de se esconder, foram levados por um certo homem. Christopher, entretanto, ainda não conseguiu se lembrar do rosto dele, apenas que um desses jovens era seu irmão. O que mais deixa o Christopher desesperado é que talvez esse seu irmão seja o Ursinho Pooh. Depois da sessão, Christopher conversa com sua amiga Lex, que diz que isso seria impossível, e fala que logo os dois estarão juntos. Essa noite não dá, pois ela está sendo babá de um dos jovens ali da cidade, e ele, por sinal, está assistindo o filme que fizeram sobre a história do Christopher. Só que logo, Lex conseguiu colocá-lo para dormir. Mais tarde, vemos alguns outros policiais investigando justamente a árvore onde se esconde o Pooh e seus amigos, lá no Bosque dos 100 Acres. Os homens encontraram coisas terríveis, só que logo, eles mesmos foram encontrados pelas bestas e também eliminados. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Christopher contava para seus pais que já estava quase se lembrando do rosto do homem que levou seu irmão e diversos outros jovens. Na manhã seguinte, eles receberam a visita de uma autoridade. O homem estava ali por causa do que aconteceu ontem à noite com os outros 3 policiais e queria saber onde estava o Christopher Robin, mas seus familiares puderam confirmar que ele estava em casa. Depois disso, de alguma maneira, Christopher ficou sabendo daquele jovem que sobreviveu no começo do filme e foi ao hospital falar com ele. Mesmo que não pudesse falar devido aos danos causados em seu rosto, o homem pôde escrever para contar pro Christopher que ele sempre esteve certo. Foram eles que fizeram aquilo com ele. O homem então remove as bandagens para mostrar o estrago pro Christopher e é algo impressionante. O faxineiro do hospital então aparece na janela e assim que olha para seu rosto, Christopher se lembra. Ele foi o homem que levou seu irmão e os outros jovens. Christopher então sai correndo atrás dele. O jovem o esperou do lado de fora do hospital e conseguiu segui-lo até sua casa. Christopher invadiu o local e achou que iria salvar diversos jovens, mas estava enganado. Apenas aquele homem estava lá dentro e ele contou tudo para o Christopher. Acontece que um tal de Dr. Gallup, que trabalhava no hospital, fazia experimentos em pessoas e como sabia que o faxineiro tinha muitas dívidas, o doutor lhe propôs um negócio. O faxineiro só tinha que trazer jovens para ele fazer seus experimentos e então o doutor pagaria suas dívidas. Foi isso mesmo que o faxineiro fez. Um dia, ele passou na frente daquela festa onde estava o Christopher e levou diversos jovens para o doutor, que por consequência fez muitos experimentos maléficos com eles. Esses experimentos envolviam coisas de genética, até mesmo combinando seus corpos com animais. Só que um dia, Gallup percebeu que esses experimentos iriam tirar sua vida e resolveu acabar com todas as evidências. O faxineiro o seguiu até o bosque para tentar impedi-lo, mas não conseguiu. O doutor eliminou a todos. O mais impressionante, entretanto, aconteceu depois. O doutor havia enterrado esses jovens, mas eles mesmos escaparam de suas covas. O faxineiro então diz que sempre acreditou no Christopher. Esses monstros só podem ser o que os Dr. Gallup criou, e ele tem algumas evidências ali, como gravações do próprio doutor falando a respeito de seus experimentos. O faxineiro passou tudo isso para o Christopher e depois formatou seu próprio cérebro. Enquanto isso acontecia, Lexi estava lá de babá do jovem ainda e a casa foi invadida por alguém. Eles tiveram que correr para se esconder. O avô do moleque é da polícia e como ele não atendia o celular, mandou alguns policiais irem até lá ver o que está acontecendo. Vemos que esse jovem tinha um carrinho com uma câmera. Ele e Lexi a utilizaram para ver quem estava invadindo a casa e perceberam que era o Pooh. A criatura destruiu o carrinho e foi atrás deles, mas os jovens conseguiram escapar da casa e bateram de frente com as autoridades que já estavam lá para procurar por eles. Os dois avisaram que tinha alguém dentro da casa e uma policial foi lá dentro ver quem era. Ela, entretanto, não esperava por isso. Pooh brotou como se fosse do chão, depois a derrubou e fez com que um de seus braços não pertencesse mais a seu corpo, o removendo com suas próprias mãos. Ele então fez que o dom da vida deixasse o corpo dela, a acertando em alta velocidade com o próprio braço. Ao mesmo tempo, Christopher via todas as fotos do Dr. Gallup e também ouvia o áudio dele, descobrindo então realmente
realmente o ursinho Pooh é seu irmão Billy, que foi transformado pelo doutor. Vemos então que os outros policiais removeram o corpo daquela policial lá de dentro da casa e o jovem que Lexi estava tomando conta mostrou as filmagens do Pooh para ele. Agora, as autoridades acreditam que tudo é verdade. Lexi ligou para o Christopher para dizer que ele estava certo e o Pooh eliminou uma autoridade ali e depois sumiu. Christopher então se preocupou, pois ele poderia estar indo para sua casa e vai até lá defender sua família. Mas vemos que o Pooh já chegou lá. Ele invadiu a residência e a mãe do Christopher estava lá no primeiro andar. Sem a menor pena, Pooh fez que a cabeça dela entrasse em contato com os objetos cortantes que ela usa para fazer a comida todos os dias e assim a mulher perdeu a vida. O pai do Christopher estava com sua irmãzinha Ella, mas ouviu os barulhos e desceu para ver o que estava acontecendo. Ela só pôde ouvir seu pai gritando. A jovem desceu e bateu de frente com o ursinho Pooh, que depois subiu e foi até seu antigo quarto. Logo em seguida, Christopher chegou em casa e encontrou seus pais já não mais nesse mundo. O jovem ficou desesperado. Ele então foi procurar sua irmãzinha, mas não conseguiu encontrá-la. Ao mesmo tempo, estava acontecendo uma festa ali na cidade e o próprio ursinho Pooh apareceu. Todos acharam que era alguém vestindo uma fantasia e ficaram desesperados quando viram que não. O ursinho Pooh começou a eliminar todos naquela festa. As autoridades logo ficaram sabendo e Christopher ouviu tudo através do rádio. Ele vai até lá para tentar fazer alguma coisa. Pooh estava lá dentro da festa correndo atrás dos jovens que sobreviveram. Eles tentavam escapar, mas logo descobririam que Pooh não estava sozinho. O Tigrão também estava lá. Ele veio ajudar a eliminar todos. Finalmente Christopher chegou e encontrou aquele monte de gente sem vida. Pooh ainda estava lá, eliminando todo mundo, junto do próprio Tigrão. Quando Christopher finalmente os alcançou, apenas uma amiga dele estava ainda viva e disse que devia ter acreditado nele. Tigrão então apareceu pelas costas do Christopher, mas ele possuía um objeto letal e conseguiu se defender. Tigrão, entretanto, removeu a cabeça de sua amiga como um último ato desesperado. Christopher só pôde sair correndo lá de dentro, até que do lado de fora encontrou o Pooh bem atrás dele. Christopher quer saber onde está sua irmãzinha, mas Pooh portava uma serra elétrica e queria eliminar o Christopher de qualquer maneira. Ao tentar acertá-lo, a serra elétrica pegou num carro e começou a pegar fogo. Mesmo assim, Pooh não desistia e continuou indo atrás de seu próprio irmão. Lexi veio atrás dele para tentar ajudá-lo e estava ainda no meio da floresta com aquele outro bicho voador a perseguindo. Pooh ainda estava atrás do Christopher, mas eles chegaram a um certo ponto da floresta onde Pooh viu o lugar onde ele foi enterrado pelo Dr. Gallop. A criatura se lembrou da noite que saiu daquele buraco e Christopher, o chamando pelo nome de Billy, conseguiu alcançar uma parte de sua humanidade, mas foi por pouco tempo. Logo, Pooh se virou contra ele e por sorte Lexi chegou e conseguiu resgatar o Christopher. Ela, entretanto, seria eliminada pela motosserra, mas Christopher conseguiu encontrar um machado no meio do nada e tocou a cabeça do Pooh em alta velocidade com ele, eliminando a besta. Christopher ficou muito triste, pois de qualquer forma aquele era seu irmão. Logo, as autoridades também chegaram e Christopher ficou muito feliz ao ver que sua irmãzinha estava com eles. Depois de tudo isso, vemos que aquele monstro pássaro levou Pooh e os outros que perderam a vida lá para dentro da árvore e vai fazê-los voltarem à vida para se vingarem de todos. Obrigado por assistir, até o próximo!